Olá, família. Nós estamos estudando esta apostila aqui, que diz a palavra que sai da boca de Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 8, que diz a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. Aqueles que quiserem adquirirem, receberem de forma gratuita essa apostila, pode entrar no e-mail aqui e solicitar. Nós enviaremos um e-book para você de forma gratuita. O objetivo desse estudo é nós nos posicionarmos, aprendermos, diante da palavra de Deus, tantas coisas maravilhosas que Deus tem para nós. E hoje nós vamos estar falando sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana, dos homens. Então venham conosco, vamos estudar um pouco. Às vezes nós nos perguntamos, querido, por que devemos estudar determinados assuntos, por exemplo, das ações diabólicas, o conhecimento de Satanás, se talvez não fosse muito mais importante estudarmos somente as coisas de Deus. Claro que é muito mais importante nós compreendermos as coisas de Deus, não tenho dúvida disso. No entanto, amados, nós precisamos conhecer as estratégias do nosso inimigo para que possa caminhar com firmeza e não sermos alvo do engano do inimigo. Muitas vezes, querido, nós viemos com doutrinas passadas, com ensinamentos passados de outras religiões, muitas vezes dentro da própria igreja nós aprendemos, construímos doutrinas que não são alicerçadas na palavra, parecem verdadeiras, mas não são palavras de engano. E essas palavras de engano, essas meia-verdade, como nós estudamos no capítulo anterior, o diabo tentou enganar e conseguiu enganar a Eva, e Eva levou Adão para o buraco e toda a humanidade junto. Também nós vimos que ele tentou a mesma estratégia através da palavra enganar a Jesus, mas Jesus nos repreendeu na própria palavra, porque Jesus, além de tudo, ele era cheio do Espírito Santo. Isso nós temos que ter em mente, que se nesse início desse estudo, desse trimestre, você já chegar ao final desse trimestre compreendendo essas diferenças, que não basta não basta apenas estudar a palavra, decorar a palavra, é necessário sim aprender a palavra, muitíssimo importante, mas nós precisamos, querido, ter intimidade, a revelação do Espírito Santo de Deus. E uma forma de responder isso, por que nós estamos estudando sobre bases, falando às vezes da sabedoria humana, da sabedoria diabólica, é porque a Bíblia diz em Mateus 9:16, diz assim: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Então, Jesus não quer colocar, querido, remendo novo, sobre roupa velha. Então, é necessário que a gente mude as nossas vestes, tá bom? Roupa nova. Também diz a palavra de Deus que ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, assim ambos ficam conservados. Olha, se a sabedoria humana faz isso, imagina a sabedoria de Deus. Jesus deixou claro nessa declaração que é necessário roupa nova e odres novos. Então, bater em algumas doutrinas equivocadas e mostrar as estratégias de Satanás, as armadilhas do inimigo, são roupas novas, para quem possa colocar roupas novas e odres novos. E sobre esses odres novos nós vimos com vinho novo. É necessário a troca desse odre. Muitas vezes quando eu converso com os irmãos, eu dou até outro exemplo, que muitas vezes a gente aprende uma base doutrinária completamente equivocada e vamos construindo um edifício, porque um edifício, aí nós vamos construindo esse edifício da nossa fé doutrinária em cima dessas bases equivocadas. Aí a nossa vida aqui na terra passa a ser uma vida debaixo de maldições. Não quer dizer que nós não vamos para o céu. Muitas vezes essa doutrina enganosa não está nos levando para o inferno. Na maioria das vezes o diabo, às vezes, quando não pode impedir que a gente vá para o céu, ele impede
que nós venhamos receber as bênçãos de Deus aqui na terra, que nossa família seja abençoada, que nosso ministério seja abençoado, seja frutífero e o fruto permaneça. Então são diversas estratégias do inimigo para que você viva entristecido, vive pensando, vive uma vida derrotada, pensando negativamente, entre em depressão, começa a se achar a pior pessoa do mundo, quando na realidade nós somos imagem e semelhança de Deus. Hoje nós somos imagem e semelhança de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 diz: nós, no entanto, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender que por Deus nos foi otorgado gratuitamente. Olha que declaração, queridos. Nós, a partir do momento que entregamos a nossa vida de Cristo, nós não recebemos o Espírito que vem do mundo. Não podemos viver fundamentado na sabedoria que vem do mundo, mas na sabedoria que vem dos céus, na sabedoria que vem de Deus, né? A sabedoria do Espírito Santo. Olha que Paulo diz aí: sobre isso também pregamos. Versículo 13, né? Não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas sim com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Versículo 14, as pessoas que não têm o Espírito, fala do Espírito Santo, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, mas porquanto elas são discernidas espiritualmente. Paulo aqui está falando que eles não pregavam com sabedoria humana, mas sim que ele ministrava através da sabedoria de Deus, sabedoria pregando coisas espirituais, né, para pessoas espirituais, trazendo as verdades do Espírito, revelada pelo Espírito, e não filosofia humanas, ciências humanas. Então é necessário que nós compreendamos isso, que a igreja, a administração, os ensinos, precisa se firmar nisso. Paulo, a igreja, para ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja firmada na verdade, precisa se firmar nesta verdade, não ficar se firmando em filosofias humanas. Olha só, e tem isso ainda no versículo 14, as pessoas que não têm o Espírito, ou seja, não têm o Espírito Santo, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas, são loucuras e não podem compreender, porque elas se discernem espiritualmente. Então, muitas vezes, dentro da própria igreja, nós estamos passando por essa situação. Não compreendemos as verdades espirituais, porque elas só podem ser compreendidas espiritualmente, porque nós não estamos buscando o Espírito Santo de Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus como se fosse um livro comum, uma filosofia cristã. Apenas, né, uma comunidade cristã, e não isso o objetivo da palavra de Deus. Olha só, versículo 15, contudo aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Então o homem, a mulher espiritual pode discernir todas as coisas. Essa é a verdade que precisamos compreender. Essa é a forma que devemos andar, não firmar em sabedorias humanas, mas sim nas verdades espirituais reveladas pelo Espírito Santo de Deus. Desde a criação, por exemplo, na criação da igreja, desde a criação lá no Éden, a criação da igreja foi firmada em uma revelação, né? Sobre esta pedra, que era, ou quer dizer, uma revelação, edificarei a minha igreja. Isso é nisso que nós temos que nos firmar, sobre a revelação da palavra, o estudo da palavra, firmar na palavra. Aqueles que se firmam na sabedoria humana, há muitos coaches hoje firmando a sabedoria humana, né, que são palavras de consolo, às vezes necessárias em um momento de tristeza, muitas vezes são importantes, querido, esse momento, né, algum momento que estamos muito abatidos, entristecidos, mas a palavra de Deus que vai nos levantar, nos renovar, não só palavras de consolo, mas também a palavra de edificação, palavra de exortação. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra que venha nos sacudir para nos tirar daquela posição de derrota, da posição que nós estamos só indo para trás, mas nós só queremos ouvir uma palavra de edificação para nos consolarmos, e acabou. Muitas vezes Deus requer de nós alguma mudança de vida, uma mudança de postura, então temos que compreender a palavra. Às vezes a palavra de confronto é totalmente necessária para que a gente venha crescer e sair dessa situação. Eu acho interessante, querido, por exemplo, quando um casal está brigando, né, está em contenda e vem pedir aconselhamento, então cada um apresenta a sua versão e quer que a gente, como pastor, como conselheiro, como discipulador, venha apoiá-los na decisão que eles tomaram, na atitude que eles tomaram.
quando na verdade a resposta, na maioria das vezes, não está nesse confronto, nesse conflito, que isso foi passageiro, foi momentâneo, foi uma seta do inimigo, foi um descuido, foi um momento de raiva. Muitas vezes, na maioria das vezes, a resposta está dentro da palavra de Deus, em outro assunto completamente diferente do que eles estão vivendo. Às vezes está faltando o amor verdadeiro, o amor de Cristo, às vezes é a falta de perdão. Então, e as pessoas estão falando do fato ocorrido. Olha o que diz ainda a palavra de Deus, 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios nas suas astúcias. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são fúteis. Olha bem, amados irmãos, a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. E os sábios deste mundo, quando olham para a palavra de Deus, não compreendem, acham que é loucura, olham para nós e veem como loucos. Eu vi esse de um debate entre um filósofo, um crítico da Bíblia, né, conhecido internacionalmente, e ele falando loucuras sobre a palavra de Deus, que para ele é loucura, mas só que aos olhos de Deus o louco é ele, porque não pode compreender as coisas espirituais. Como nós lemos aqui, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e têm intimidade com o Espírito Santo de Deus podem discernir as coisas espirituais. Agora nós vamos ver assim uma diferença entre a sabedoria diabólica e a sabedoria de Deus. A diferença entre a sabedoria diabólica e a sabedoria de Deus está aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e o sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. A sabedoria diabólica, querido, ela coloca no coração das pessoas amarga inveja, sentimento contencioso no coração, e eles buscam glória para si mesmo. Eles estão mentindo contra a verdade. Você vê às vezes debates aí, pessoas defendendo posições doutrinárias, mas não é para defender o evangelho, para defender a palavra, mas para defender as suas posições humanas, né? Por amarga inveja, por ciúme, por contenda, esse sentimento contencioso, por buscar a glória dos homens. Eu sei mais, eu sou melhor. Estão mentindo contra a verdade. Esses dias eu vi um vídeo também, onde um jovem, né, até africano, né, de algum país da África, eu acho uma palavra, eles têm um português muito bonito, muito bacana, sentado, e eu vi o pastor Hernando Dias Lopes fazendo alguma colocação, e ele contrapondo as colocações do pastor Hernando Dias Lopes. Certamente, querido, eu também tenho divergências com o pastor, porque ele é tradicional, né? Nós somos pentecostais. No entanto, querido, nós precisamos entender que isso essa contenda, esse sentimento contencioso não provém de Deus, querido. Isso é diabólico, e até a posição, a postura dessa pessoa demonstra o posicionamento de arrogância, enquanto que esse pastor é uma bênção de Deus, querido. Nós precisamos tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha. A sabedoria de Deus diz ali no livro de Tiago, né, capítulo 3, ela é primeiramente pura, depois pacífica. Olha a diferença: moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Essa sabedoria que vem do alto, querido, ela é pura, ela é pacífica, ela traz paz. Um forte abraço, queridos. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus os abençoe grandiosamente em nome do Senhor Jesus.